Boa tarde a todos. É uma alegria voltar aqui para falar de Brasília, do nosso Lago Paranoá. E eu vou começar mostrando um vídeo que eu acredito que ilustre bastante esse nosso sentimento da ressignificação do turismo náutico e dessa cadeia produtiva que tanto nos orgulha e que tem realmente feito com que o nosso governo se dedique, primeiramente, ao diálogo com os setores. Foi muito falado aqui o quanto é importante ouvir o setor, entender as suas necessidades. Eu vou tirar aqui a máscara, estou sozinha aqui. E também, um outro ponto que foi muito falado, e nós acreditamos nisso, é de fazer com que a comunidade ela tenha sempre a condição de se desenvolver no local onde ela está. Então, peço atenção aqui ao nosso vídeo, por gentileza. Bem, é um pouco desse sentimento, dessa cidade que é a capital de cada um dos senhores que estão aqui, que nos enche realmente de orgulho e que, como eu disse hoje pela manhã, tudo começa pela gestão. E tudo começou em janeiro de 2019, com a gestão do nosso governador Ibanez Rocha, que, pela primeira vez na história de Brasília, olhou para o Lago Paranoá, entendendo a potência que nós temos como gerador de emprego e renda, mas também como um patrimônio que é único, né? Afinal de contas, nós somos o maior lago urbano artificial do mundo. Então, falando um pouquinho, contando um pouquinho de tudo isso, eu começo aqui reafirmando, né? Brasília é a capital de todos nós, de todos os brasileiros, e é uma cidade que é muito mais do que todos nós imaginamos. Muitas vezes olhamos para Brasília como essa sede administrativa e que traz muito desse sentimento, ora bom, ora ruim, mas a nossa cidade ela agrega muitos conceitos inovadores, a horizontalidade, a funcionalidade, características que deram qualidade de vida aos moradores e fizeram de Brasília uma cidade única, reconhecida como patrimônio cultural, protegida pelo governo do Distrito Federal e tombada pelo IPHAN e reconhecida como patrimônio cultural mundial pela Unesco. Mas Brasília, como eu disse, ela é muito mais do que isso. Brasília é cultura, é rock, é o turismo rural, é o turismo cívico, é o turismo ecumênico, é o maior hub aéreo do país hoje. Nós estamos, no máximo, a pouco mais de 2 horas de qualquer outra capital. São mais de 279 pontos de hospedagem e 186 hotéis. E hoje nós somos o 3º polo gastronômico do país. A nossa área tombada é um orgulho muito grande para todos nós brasileiros, né? São 112 quilômetros quadrados de área tombada, a maior área tombada no mundo. Isso também chama muita atenção, todos nós aqui já viajamos várias vezes pelo Brasil e pelo mundo, e quando nós falamos que a nossa capital tem a maior área tombada do mundo comparada a tantos outros destinos internacionais, é um orgulho muito grande para nós. Brasília, como cidade criativa do design, recebemos também da Unesco esse título e passamos a integrar a rede de cidades criativas
composta por 116 cidades de 54 países. Fazer parte dessa rede significa uma cooperação para aprimorar as nossas estratégias de desenvolvimento pelo design, pelo artesanato, pelas artes folclóricas, pela gastronomia, pelo cinema, pelas artes midiáticas e pela música. E tudo isso, o turismo, ele engloba e ele é a ponta de lança de todos esses segmentos. Brasília como museu a céu aberto, Brasília como cidade símbolo da arquitetura modernista. Somos a terceira maior metrópole do país e ocupamos esse elevado grau de urbanização em nossos espaços. E somos o maior largo urbano artificial da América Latina. O nosso lago ele é formado pelas águas represadas do Rio Paranoá. Tem 48 quilômetros quadrados de área, profundidade de 38, e cerca de 80 quilômetros de perímetro, com algumas praias artificiais, com a Prainha, o Piscinão do Lago Norte e a Ermida Dom Bosco. E a altitude em relação ao mar, 1.000 metros. E, quando o JK começou a construir a nossa cidade, havia uma dúvida muito grande se ele conseguiria realmente fazer. E tem aquela passagem maravilhosa, histórica, né, de que, quando ele conseguiu encher o lago, ele mandou simplesmente uma mensagem, ele escreveu aos seus opositores, encheu. Só isso, nada mais. Nós temos, ao redor do lago, uma diversidade muito grande. São 14 clubes, 28 bares, restaurantes, 9 hotéis, incluindo o Centro de Treinamento da Justiça Federal. Nós temos 15 marinas, 112 dentro de clubes. O Lago Sul e Norte, e uma população de em torno de 65 mil moradores nessas penínsulas, com alto poder aquisitivo. Acredito que aqui todos já conheçam, né? Todos conhecem o Lago Paranoá, Brasília? Eu acho que não tem ninguém aqui no salão, né, que nunca foi a Brasília. Bem, segundo o Instituto Brasileiro Ambiental, o IBRAM, os usos atuais do lago podem ser enumerados de várias formas. E eu vou mostrar um pouquinho disso, falando, inclusive, das adjacências, né? Pesca, lazer, recreação, reservatório de água, diluidor de efluentes tratados. Os nossos eventos esportivos giram em torno de 45 em 2020 e 2021, e refletem, ainda na pandemia, nós não paramos, conseguimos realizar com todos os cuidados, mas conseguimos seguir. E o windsurf, kitesurf, remo, wakeboard, regatas, veleiros e vários eventos sociais no Deck Sul, no Deck Norte, na Ermida Dom Bosco, ressignificam muito o nosso lago. Nós temos uma ampla rede hoteleira, como eu anunciei há pouco. Nós estamos entre os 5 principais pontos de visitação náutica do Brasil, segundo o levantamento do Ministério do Turismo. Esse é um dado importante, que eu vou voltar aqui. Uma telinha. A 4ª maior frota náutica do país. E agora, em 2020, a maior emissora de novas carteiras de habilitação de amador em 2020, segundo a Capitania Fluvial de Brasília. Nós temos 55.090 embarcações inscritas, nos coloca, então, no ranking como a 4ª, e houve um aumento de 1,14% em relação a 2020, que era de 54.476, e um crescimento de 30% nos últimos 5 anos. A geração de empregos no turismo náutico, ela é uma alavanca muito importante. Como disse aqui Vinícius hoje pela manhã, quando a gente fala de estruturação, de promoção, de qualificação, mas principalmente como geração de empregos, também disse aqui o prefeito de Ilhabela que para cada embarcação, no mínimo, 4 empregos diretos são gerados.
e hoje eles estão na ordem de 14 mil, segundo a Asbranaut, Associação Náutica Esportiva e do Turismo. O número de carteiras, a RAIS, segundo a Capitania Fluvial de Brasília, atualmente, são 67.503 pessoas habilitadas, 1.925 de carteiras profissionais, 65.578 de carteiras amadoras, e somente esse ano foram habilitadas 2.181. Nós temos nossos principais players nesse setor, a Marinha do Brasil, que é um grande parceira. Eu conto com a Marinha em Brasília o tempo todo, até para fazer a nossa procissão náutica recente, foi com apoio. A Associação Náutica Esportiva e do Turismo, a Federação de Canoagem, a Federação de Desportos Aquáticos, a Federação Náutica de Brasília, a Federação Brasiliense de Vela Adaptada, a Associação de Paracanoagem de Brasília, a Associação Brasiliense de Receptivo Turístico, a Associação Ocupe o Lago e o Sindicato de Clubes e Entidades de Classe Promotora de Lazer e Esportes. E aqui eu faço, inclusive, um agradecimento aos dirigentes de todas essas entidades pela confiança, apoio e por esse trabalho nosso conjunto. São amplos os nossos espaços para inovação pela Orla. E aí, falando um pouquinho ainda da capital de cada um de vocês aqui, é ecumênica, é arquitetônica, é cidade-parque, é contemplação, é tecnológica, é turismo de eventos, é negócios, é extremamente segura. Temos no nosso DNA a inovação permanente, altíssima qualidade de vida e o índice de desenvolvimento urbano municipal no DF em 0,85. Ficou em primeiro lugar no ranking geral, considerando renda, educação e longevidade. Ficou em primeiro lugar também nos itens de renda. Os dados constam do Atlas do Desenvolvimento Urbano do Brasil. Nós temos, vou voltar aqui essa telinha que ela é interessante, 65 mil moradores e a renda per capita mensal de 8.200. É a maior do Brasil. Nós temos a população 3.094.000, com um crescimento de 1,27% em relação ao ano anterior. Experiências únicas. Nós temos, aqui eu mostro a Vila Mauri, né, que é a cidade que submergiu, está no nosso lago, quando foi construído Brasília, o lago encheu, e é uma das atividades que a gente fortalece cada vez mais, também é o mergulho, mas falando um pouco da pesca esportiva, tem crescido também de forma sustentável, e o IBRAM nos atualizou as seguintes espécies, né, foram introduzidas recentemente no Lago Paranoá: tucunaré, carpa comum, tilápia do Nilo, cará, piaba, carpa prateada, espadinha verde, Mato Grosso, dentre muitas outras. E esse movimento ele foi redescoberto, e tem muito a ver também com outros estados, como Goiás e Minas Gerais, que estão muito próximas, e a Asbranaut tem acompanhado isso muito de perto, né, esse número crescente. Um governo com muita segurança jurídica, isso faz muita diferença, e que também iniciou com as parcerias público-privadas. Tenho 5 minutinhos, mas eu vou chegar lá. E aí são 4 empreendimentos, né? Nós temos hoje no nosso radar, eu vou passar aqui rapidamente, mas eu já coloco aqui antecipadamente à disposição, tanto o contato comigo, como também nós temos uma secretaria de projetos especiais com o secretário Roberto, que está modelando todos esses projetos. Nós estamos falando aqui do Complexo Gastronômico do Bragueto, das Marinas Públicas, da Prainha do Deck Norte e do Boulevard. Vou começar aqui pelo complexo. É uma PPP, e nós vamos disponibilizar esse material. Então, aqui pode ser visto o extrato do edital de chamamento,
que tornou público o procedimento de manifestação de interesse para a obtenção de estudos de modelagem técnica, econômica, financeira e jurídica, para a estruturação desse projeto de urbanização, para a implementação do complexo gastronômico e de lazer. As propostas já foram apresentadas, mas ainda há tempo das empresas atuarem com essas que apresentaram os projetos. As empresas estão habilitadas para esse polo gastronômico, que vai contar com estrutura de ciclovia, estacionamento, deck, mezanino, passarela, mobilidade urbana, terrestre, náutica. Estamos nesse processo de habilitação das empresas. Estou passando um pouco rápido aqui pelo tempo, mas a nossa apresentação está muito bem detalhada. As marinas públicas. Então, são 2 marinas, e aí alguém me disse o quanto tem interesse. São 4 empresas habilitadas a desenvolver os estudos, e o projeto prevê a oportunidade de outras empresas participarem da elaboração e desse projeto final. Também aqui nós vamos disponibilizar a publicação do DODF. Então, nós temos 2 marinas, uma no Lago Sul, outra no Lago Norte, por meio da concessão para as áreas de gestão, operação, manutenção, infraestrutura e para o funcionamento dos espaços. Aqui a publicação, com detalhamento também, o procedimento de manifestação de interesse, uma rápida descrição do projeto. São os proponentes habilitados também, os nomes estão aqui, das 2 empresas. A prainha do Deck Norte também foi publicado o procedimento de manutenção de interesse, de manifestação de interesse aqui. E fica, eu não vou especificar bem o local, mas é no Lago Norte, e a oportunidade também de participar desse processo de elaboração do projeto. Eu vou passar aqui para o Boulevard Náutico, que é uma modelagem diferente, que tem sido muito adotada em Brasília, que é o Adote uma Praça. Ele firma parcerias com projetos de empresários e moradores para a manutenção e recuperação dos logradouros públicos. E isso tem sido realmente uma modelagem extremamente bem-sucedida, em que o empresário ele manifesta esse interesse. E, nesse caso aqui, os proponentes são a Asbranaut e a ABEL. E aí o objetivo é organizar o setor turístico no Lago Paranoá numa roupagem muito próxima à Ponte JK. Terceira Ponte, a Ponte JK, esse empreendimento ele vai ficar ali na orla, próximo a Mormai, bem ali naquela parte que hoje margeia, bem próximo aqui, até ali na projeção a gente consegue enxergar. Bem, o detalhamento de cada um desses nossos projetos que estão sendo estruturados
ele vai ficar à disposição. Como eu disse anteriormente, nós temos hoje um governo que realmente se interessa em receber a iniciativa privada. Esse projeto Adote uma Praça, ele já permitiu a viabilização de mais de 30 empreendimentos em Brasília. Nós temos um governo também que se interessa em incentivar, de todas as formas possíveis, a atuação da iniciativa privada em Brasília. O momento ele é extremamente oportuno. Nós estamos aqui justamente para nos colocar à disposição, não só nesses 4 eixos que foram aqui apresentados, mas também em ouvir em relação a novos projetos. Até porque, com a execução dos projetos pelo Adote uma Praça, e aí, quem tiver interesse em conhecer essa modelagem, nós temos vários que já foram entregues, nós realmente podemos avançar com mais celeridade. Então, eu encerro aqui, eu acho que o meu tempo acabou, mas eu me coloco à disposição. Nós somos um governo também que trabalha de forma muito integrada. Então, quem realmente tiver o interesse em obter mais dados, nós estamos à disposição em Brasília, ou por videoconferência, comigo, com o secretário de Projetos Especiais, com o secretário também de Economia, e com todas essas entidades que podem fazer com que realmente a gente tenha condição de abarcar esses empreendimentos, tanto de infraestrutura, marinas, hotéis, e poder responder no ritmo que o setor produtivo e a iniciativa privada necessita. Eu agradeço mais uma vez ao nosso querido Hernani, presidente aqui da São Paulo Boat Show, e por essa oportunidade, e desejo que nós possamos nos encontrar brevemente. Muito obrigada e uma boa tarde.